Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje nós vamos finalizar a 29ª semana. Então amanhã a gente já começa a outra semana, né? Então hoje nós estamos aqui na quarta-feira, dia 20 de outubro. Esse dia 20 de outubro nós temos a aula 4, com Ciências no Livro e Ciências Impressa. Então, aqui no livro de ciências, vocês vão dar continuidade ao assunto do Pantanal, do bioma Pantanal, fazendo essas atividades. Então, seria interessante que você lesse novamente sobre o Pantanal, tá? O texto sobre o Pantanal. Então, nós temos aqui um panfleto, né? Ó, um panfleto com propaganda, né? Informações sobre as épocas certas, né? E o que você vai encontrar se você visitar o Pantanal, né? Para poder apreciar as belezas dele, tanto na época de chuva quanto na época de seca, né? Então aqui no panfleto você vai ler esse panfleto certinho e imaginando, né, que essa historinha aí que o André e sua família, eles gostariam de planejar uma viagem ao Pantanal. Então, pensando nisso, conhecendo as informações do texto e as informações que estão nesse panfleto aí, você vai responder as questões, né? Por exemplo, a letra A, ela quer saber de você que o texto, né, que está no panfleto diz assim: o Pantanal muda de cenário a cada estação. Explique quais são essas estações. Lembram daquelas estações da seca, da cheia, da vazante? Então dá uma explicadinha aí o que você entendeu a respeito dessas estações. Na letra B, continuando imaginando que o André e a família dele vai pegar esse panfleto, informações sobre o Pantanal para poder visitar, né, passear lá, aí ele cria uma ideia de que eles estão na dúvida para visitar o Pantanal nas férias de janeiro, que é o período de chuvas, ou de julho, que é o período de seca. Aí você vai me explicar que condições eles vão encontrar em cada uma dessas épocas do ano. Se eles forem lá na época de janeiro, que é o período de chuvas, como é que vai estar o local? E se eles forem na época de seca, em julho, como é que estaria o local? No panfleto tá dizendo algumas coisinhas e lá no texto, voltando lá no texto, você encontra mais informações, tá? Explicando como fica o local quando estão essas épocas aí e o que eles encontrariam em cada época se fossem passear lá nessas épocas, tá? Letra C. Se os pais de André, né, da historinha aí do panfleto da viagem ao Pantanal, né, os pais de André gostariam muito de percorrer longos caminhos e diferentes rotas de barco, então eles querem andar, né, com um barco lá no Pantanal. Mas ao mesmo tempo, eles gostariam de ver a onça pintada. Você acha que daria para fazer isso ao mesmo tempo? Teria possibilidade deles andarem de barco de boa, assim, na parte lá, e ao mesmo tempo ter uma possibilidade boa de ver uma onça pintada? Aí dá uma lidinha no texto novamente, porque você vai lembrar que para andar de barco é preferível na época que você está com a parte mais alagada, né? Agora, na época que está mais alagada, eu já não vou ter muitos animais aparecendo ali, certo? Exatamente por causa do alagamento. Então vai ser um pouco mais difícil ocorrer, né, de uma onça pintada estar ali, porque geralmente elas vêm mais na época da seca. Então você responde aí se há possibilidade de ocorrer essas duas situações ao mesmo tempo. E a número 2, né? Nós falamos muito sobre o turismo no Pantanal. Então é um lugar muito bonito que as pessoas gostam de ver, né? As águas, até mesmo os alagamentos e também os animais, principalmente os pássaros, né? E as aves, que tem uma quantidade muito grande de espécies de aves nesse bioma, né? Chamado até de santuário das aves. Então o que você acha? Você acha que esse tipo de atividade turística ele é benéfico, ou seja, é bom para a preservação do bioma? Qual a sua opinião a respeito disso, certo? Então aí você vai respondendo essas questõezinhas. Tendo respondido isso, para finalizar esse capítulo do bioma, você vai lá na página, essa página aqui, a página 81, responder aquela autoavaliação, certo? Para marcar aí direitinho com X, de acordo com o que você aprendeu. Você conseguiu conhecer as principais características e a biodiversidade dos pampas, do Pantanal e do ecossistema do manguezal? Então, se você conseguiu entender bem esses assuntos, aí você vai marcar de acordo com o seu entendimento as carinhas aí, ok?
Bom, e na atividade impressa, nós vamos continuar com ciência, só que em outro assunto, certo? Lá no livro de português, nós começamos a ver os artigos científicos, né? E dentro desse artigo científico, ele trazia informações sobre uma doença que afeta muito o Brasil, que é a dengue, né? Então aqui nós vamos falar um pouco dessa doença em ciências na parte impressa. Eu gostaria que vocês fizessem o quê? A leitura desse material aqui, que tem explicação, né? Essa parte explicativa aqui é muito importante aqui também, ó. Então você faça uma boa leitura da explicação sobre informações sobre a dengue, tá? E depois você vai fazer as atividades, são bem simples, na verdade, tá? E pintar também para ficar bem caprichado. Então, a primeira atividade, depois que você leu as informações, é marcar com um X o local onde ficam os ovos, né? Do mosquito quando ele né, vai botar os ovinhos dele para poder nascer mais mosquitos, né? E conseguir transmitir, né, no caso, essa doença. Então, você vai marcar o local certinho onde ficaria acumulado esses ovos aí em cada situação que aparece nas figuras, ok? Lembrando que se você tendo lido ali, né, tanto aquele texto lá de língua portuguesa como aqui, já deu para perceber, né? A água parada, acumulada, em locais por menores que sejam, é o local onde a fêmea, né, no caso do mosquito, vai escolher para botar os ovos, certo? Nós temos que impedir que botem esses ovos para impedir que nasça mais desse tipo de mosquito, porque é ele que transmite, né, a dengue, no caso, o vírus da dengue. Então, vamos aprender a nos prevenir do mosquito Aedes aegypti, que é o nome desse tipo de mosquito que passa não só a dengue, mas outros tipos de doenças, né? Então, nós temos aqui, ó, de novo, são mais informações que você vai ler com muita atenção, tá? Mais informações, ó, que você vai ler com muita atenção sobre a dengue, tá? Maneiras de se prevenir. O que é prevenir? Cuidar para que não aconteça. Quais os cuidados que a gente pode ter para que não ocorra o nascimento desse mosquito, certo? E assim a gente não tenha mosquito para passar essa doença. Depois que você leu essas informações aí também, aí você vai vir aqui ao lado fazer a atividade. Você vai marcar, ó. Você vai marcar, né, como se fosse assim um correto, né, que a gente fala assim, ó. Isso daí, né? E você vai marcar com esse símbolo aí de que está certo o que devemos fazer para evitar o nascimento do mosquito da dengue, certo? Para não deixar ele nascer e assim ele não transmitir a doença. Então, todas as situações que estiverem corretas para a prevenção, né, da dengue, você marca aí com este símbolo aí, ó, tá? Desta forma, onde está, no caso, essas bolinhas aqui, tá? Essas bolinhas aqui, ok? Então, é uma atividade bem simples, basicamente é interessante você ler com atenção as informações e marcar o que está sendo pedido aí, ok? Então, a 29ª semana acaba aqui, amanhã a gente já começa uma nova semana de atividade. Até a próxima!